Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Meus Livros Espíritas para mais um vídeo resenha. Quem não viu o primeiro vídeo, eu falei sobre o livro O Nosso Lar, da coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. E hoje nós vamos falar do segundo livro, Os Mensageiros. Ao todo nós vimos que são 13 livros. Naquele primeiro vídeo eu expliquei os bastidores dessa coleção, como que Chico recebeu essa coleção da espiritualidade através do espírito André Luiz. E quem não assistiu, eu recomendo que assista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também gostaria de convidá-los a todos a nos seguir também no Instagram, que é @meuslivroespíritas, onde eu posto resenha dos livros, né? Geralmente escritas. Então vamos lá. Esse segundo livro vai continuar narrando a história do espírito André Luiz na colônia Nosso Lar. Só que aqui o André Luiz já está mais integrado na vida social de Nosso Lar, já trabalha, já conhece a situação da família dele que ficou aqui na Terra, já está mais resignado. E num dia de trabalho comum dele, nas câmaras de retificação, a Narcisa, que é enfermeira lá também nas câmaras e é amiga do André Luiz, percebe um certo desânimo nele. E ele fala que realmente ele tá sem aquele fogo interior, aquela vontade, né? Ele tá fazendo meio que as coisas no automatismo, sem revolta, mas também sem muita alegria, sem muita motivação. E aí vem a sugestão que dá origem ao livro da Narcisa, falando para o André Luiz que o Ministério da Comunicação estava com novos cursos dos mensageiros, né? Da equipe de mensageiros, abertas, e que ele poderia participar. Seria uma motivação a mais para ele servir por amor. E até muito bonita a fala que a Narcisa, a conversa que eles têm, né, Narcisa falando para André Luiz sobre servir por amor. É muito bonita, é bem no comecinho do livro. Aí o André Luiz se empolga, fica todo feliz, e o Tobias que intermedia isso e leva até o instrutor do curso dos mensageiros, o André Luiz, e apresenta para o Aniceto. E o Aniceto vai explicar para André Luiz que realmente tem vaga para o curso, mas que para ele participar, ele precisaria atender alguns requisitos. E um deles é que servir por amor sem interesse pessoal era o essencial. Tanto é que nos mensageiros, todos os trabalhos que eles prestavam para os reencarnados aqui na Terra e os desencarnados em sofrimento mais próximos à crosta terrestre, o ato de todos seriam responsáveis. Ou seja, não tinha aquela questão que tem aqui na Terra do individualismo no trabalho, de cada um por si. Isso não existia, era uma regra. E aí o André Luiz aceita isso e começa o curso dos mensageiros. E é muito legal esse curso porque é um passo a mais que a gente vai acompanhar com o André Luiz ali na colônia e vai fazer com que ele desperte conhecimentos novos e, consequentemente, nós que estamos lendo também vamos conhecendo coisas novas do trabalho da espiritualidade, da interferência dos espíritos aqui na Terra. E aí, nesse centro de mensageiros, a primeira experiência que André Luiz tem é conhecer os médiuns e doutrinadores que foram amplamente preparados para renascerem aqui na Terra como médiuns, como doutrinadores, mas que falharam. E não só médiuns na seara espírita, não só doutrinadores na seara espírita, mas que chegando aqui na Terra, né, com o véu da carne, com o esquecimento, não tendo assimilado na alma mesmo todos aqueles ensinamentos, falharam. Então já fica aí uma lição muito grande para a gente. O que nós temos feito do nosso tempo aqui na Terra? Será que a gente teve uma preparação no plano espiritual? Certamente que sim. Será que nós estamos atendendo aquilo que nós preparamos para fazer? Então é sempre bom a gente meditar com relação a isso. E aí André Luiz conhece vários casos de pessoas que se desviaram por conta do orgulho, por conta da materialidade, né, excesso de dinheiro, que desviou do caminho que eles tinham traçado para si mesmos.
comprometendo tanto o programa quanto aqueles espíritos que estavam envolvidos no programa, né, frustrando aí toda uma organização. Então a gente tem que sempre ficar atento a isso. E nesse momento também que o André Luiz chega no centro de mensageiros, o Aniceto, mostrando uma grande humanidade, ele já encaminha André Luiz para fazer parceria com o Vicente, que também tinha sido médico aqui na Terra, assim como foi André Luiz, que nós temos conhecimento disso através do livro Nosso Lar. E aí os dois, é muito interessante, trocando as experiências da vida ali. André Luiz vai contar o caso da vida dele para o Vicente. Ele até exagera um pouco, né, no sofrimento que ele teve, no que ele passou. E aí Vicente caladinho, ouvindo aquilo tudo. Aí quando o Vicente vai contar a história dele, André Luiz viu que o Vicente sofreu muito mais. Então eu achei bem interessante esse ponto. Eu não vou contar, né, para não dar spoiler. Recomendo que vocês leiam. E por todos os ensinamentos que tem. Aí o que acontece? Eles fazem esse curso de preparação, eles passam por um tratamento de aumento de percepção visual e auditiva, porque para o trabalho dos mensageiros que eles viriam executar aqui na Terra, eles precisariam ter o poder visual e auditivo aumentados, porque a nossa visão é muito limitada ainda, né? Então, eles, como espíritos, precisariam ter dilatadas essa visão para auxiliar melhor aqui na Terra. Então mostra como funciona esse processo e é muito interessante, é uma coisa nova, né, da gente ter conhecimento. Por isso que o objetivo dessa série era de despertamento, veio desenvolvendo aí as bases do espiritismo, trazendo coisas novas, né, mostrando a vida, como funciona do lado de lá, né, no plano espiritual, muito interessante, muito atuante. Então, aí mostra eles preparando e depois preparando para virem à Terra ter a primeira experiência, uma semana de experiências e de trabalho aqui na Terra. Viria quem na equipe? André Luiz, Vicente e Aniceto, coordenando essa excursão. E aí mostra o ponto de parada deles saindo de Nosso Lar, vindo para a Terra. O ponto de parada que eles tiveram no meio do caminho, num lugar chamado Campo da Paz. Eles pararam num posto de socorro ali. Aí ali a gente já tem conhecimento que próximo à crosta terrestre existem de quilômetro a quilômetro, eu não lembro precisamente se 3 quilômetros a 3 quilômetros, existem colônias, postos de socorro distribuídas para poder ajudarem no resgate de espíritos que desencarnaram, que estão em sofrimento, que estão em perturbação. E aí mostra esse posto de socorro, como funciona, a questão da segurança, que é coisas que a gente nem imagina. Então ele narra aqui como funciona a questão da segurança, os trabalhos desenvolvidos ali no posto de socorro. E aí essa equipe dos três resolveram passar uma noite lá por conta de tempestades magnéticas que estavam previstas a ocorrer naquele período da noite e que prejudicaria André Luiz e Vicente, que estavam ainda iniciando nos trabalhos, né? Aniceto já estava experimentado nisso, mas os dois não. Então, o Alfredo, que é o administrador desse posto de socorro, indicou que eles ficassem lá. E como eles estavam vindo para a Terra com o objetivo de trabalhar, de observar e de aprender, seria bom eles ficarem lá também, porque eles aprenderiam muito, o que de fato aconteceu. Ali no posto de socorro eles aprenderam sobre as pessoas que dormem, que são os espíritos que desencarnam sem acreditarem em nada, achar que morreu, acabou, que não tem vida após a morte, que você morre e fica dormindo. São pessoas que não cultivaram a espiritualidade, religiosidade nenhuma aqui na Terra. Aí elas desencarnam e ficam realmente dormindo e tem um lugar, né, separado para elas, em que elas são tratadas com alimentos e medicamentos pelos espíritos, né, que estão ali responsáveis por eles. Mostra tudo isso, muito interessante. Fala sobre o sopro curador, que é, vamos dizer assim, em comparação, como se fossem passes, mas é superior aos passes que nós conhecemos aqui na Terra. E nós ainda não temos, é claro que alguns lugares e alguns médiuns específicos, algumas pessoas fazem esse tipo de tratamento, a soproterapia. Mas é uma coisa que requer uma disciplina muito grande, que a maioria de nós reencarnados ainda não temos.
No livro fala que a disciplina da alimentação, do que sai da boca, dos pensamentos. Então é muito interessante explicando sobre o sopro curativo, né? Que é altamente aplicável lá nas esferas espirituais. Conta casos específicos de pessoas, mostra o André Luiz usando pela primeira vez o poder da sua visão ampliada, é muito interessante. Depois que eles passam várias experiências ali no posto de socorro, eles continuam a viagem para chegar aqui na Terra. E aí, quando chegam aqui na Terra, fica aquela questão, onde nós vamos ficar, né, durante essa uma semana? E aí o Aniceto explica para o André Luiz e para o Vicente que existe na Terra uma oficina de Nosso Lar que era uma residência com pessoas reencarnadas. Aí narra a história, né, de Alfredo e Ismalha, que eram... Alfredo e Ismalha são um casal que ordenavam um posto de socorro no Campo da Paz, na casa de Isabel e Isidoro, na Terra. Que a Nosso Lar montou ali um posto de reunião, de atendimento, porque esse casal, o Isidoro já estava desencarnado, mas vivia ali em auxílio da família e também dos espíritos sofredores, mostrando que no campo vibracional, outro campo vibracional na parte da espiritualidade funcionava ali naquela casa. Porque a Isabel, ela tinha uma grande espiritualidade, ela é uma trabalhadora de Nosso Lar que estava reencarnada, assim como Isidoro. E aí mostra como é que é essa questão do serviço na esfera espiritual, das casas espíritas principalmente, né? Mostrando também que várias casas, várias localidades aqui na Terra são consagradas a esse objetivo. Então, assim, é um ponto muito interessante do livro, para a gente poder refletir, imaginar melhor a respeito desses locais que a espiritualidade usa para poder fazer como ponto de ligação entre a espiritualidade e a Terra, mostrando as tarefas que são desenvolvidas lá, mostrando também a importância da prece, da oração, que faz barreiras vibratórias nos lares que realizam o Evangelho no lar, que sempre cultivam bons pensamentos, mostrando mais uma vez que o pensamento é uma força criadora. Nessa coleção a gente vai ver muito isso, né, a respeito do pensamento, é muito interessante. E lá nessa oficina, quando eles vão prestar vários socorros e ter várias experiências aqui na Terra junto com o Aniceto. Então, o próprio livro fala que é a narrativa de uma semana de trabalho, mas é uma narrativa incompleta, ou seja, muita coisa que eles viveram aqui na Terra, Vicente, Andréia e Aniceto, não foi narrado aqui no livro. Mas é só para a gente ter uma ideia do que acontece nesse intercâmbio entre a Terra e a espiritualidade. E focando alguns pontos, né, no quesito da preparação espiritual, nas pessoas que falham, no poder da prece, do pensamento, mostrando que assim como a gente vive, a gente desencarna. Se a gente desencarna cultivando bons pensamentos, fazendo o céu dentro da gente, entre aspas, a gente desencarna tendo essas sensações. Agora, se você é uma pessoa belicosa, uma pessoa raivosa, uma pessoa brigona, uma pessoa que está sempre cultivando maus pensamentos, pessimista, você vai encontrar isso no momento do desencarne. Então, é um livro com lições preciosíssimas para todos que estudam o Espiritismo. E uma coisa que é bem interessante que fala aqui no começo é que, igual eu falei também no outro livro, a intenção da espiritualidade não é convencer ninguém de que existe vida atuante no outro lado, né? Depois da morte. Mas que cada um limpe o seu vaso para receber as verdades no tempo certo, né? Cada um tem o seu momento. E logo no começo desse livro, tá falando assim: lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Então, o intuito não é convencer ninguém, mas trazer esse conhecimento para quem já está preparado para compreender. Então é isso, gente. Eu gostaria de deixar essa dica de livro para vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição, o link do livro para quem quiser adquirir.
E comenta aqui nos comentários se você já leu, se você gostou, quais os livros da série que você tem vontade de ler. Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu recomendo que seja lido em ordem, né? Porque tem uma sequência lógica ali. São histórias independentes, mas para você ir compreendendo, é importante que você leia na sequência. Então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem, também aceito sugestões e comentários. Um abraço a todos e tchau!